Bom, vou apresentar novamente. Boa noite a todos, bem-vindos à terceira live do Hospital Sírio-Libanês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde mental em tempos de Covid-19. E para essa conversa hoje, vamos ter eu, Karime Khalil, médica oncologista aqui do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, Dr. Frederico Dib, médico psiquiatra, também do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, doutora Marina Barrichello, médica geriatra e paliativista, do Hospital Sírio-Libanês, e Roseli Glaser, psicóloga hospitalar do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Bem-vindo a todos, espero que a conversa Obrigado. de hoje seja bastante produtiva. Postem as suas perguntas online. E já para aquecer nossa conversa, eu tenho aqui a minha primeira pergunta para o Dr. Frederico Dib. Pois não. Frederico, todos nós, eu acho que o tema dessa live é muito abrangente, qualquer um de nós, independente de idade, gênero, classe social, se sentem de alguma forma, sentem que algo mudou desde o início dessa pandemia e tem algum sentimento em relação a essa pandemia, né? Então, para a gente começar, o que é normal sentir nesse momento? Quais são os sentimentos esperados de se sentir nesse momento? E mais do que isso, quando saber que algo não é normal, quando saber que algo está fora do tom? Tá, muito obrigado. Queria desejar boa noite aí para todos os participantes, quem está nos ouvindo. Agradecer ao Sírio-Libanês por essa iniciativa importante para levar boa informação para a população do nosso país. Bom, a gente está vivendo um momento único que há 100 anos, 102 anos mais especificamente, não acontece, né? Desde a gripe espanhola, a gente nunca viu uma pandemia com essa gravidade. Então, essa pandemia, além dessa crise sanitária, a gente está vendo uma crise econômica e, em alguns lugares especificamente, ainda uma crise política. Então, veja com o cenário da tempestade perfeita. Então, as rotinas das pessoas se alteraram, a economia, às vezes as pessoas foram afetadas economicamente, às vezes elas foram afetadas é, por uma questão de saúde, porque contraíram o vírus. E então, note que nesse momento é muito um momento delicado, angustiante, ansiogênico, que é normal não ter todas as respostas, é normal não saber, porque o dia de amanhã realmente é uma interrogação. Então veja que em algum grau, ter uma certa ansiedade, ter um certo medo, ter uma certa angústia, está dentro das expectativas, é esperado, porque de fato a gente está vivendo um momento inédito da nossa geração. E quando que isso começa a extrapolar? Né? Veja que quando a pessoa começa a não ter outros pensamentos que não a angústia relacionada a esse momento, quando ela começa a ter uma alteração do seu humor, então ela começa a ter um rebaixamento do humor, passa a perder o sono, passa a não comer tão bem como se alimentava. Veja que começam a ter sinais que a coisa está saindo fora do controle. E aí talvez seja o caso de procurar uma ajuda específica, uma ajuda técnica para saber se a coisa não está tomando uma proporção indevida. Né? Então, ter um pouco de medo, ter uma angústia, ter o horizonte ele está um pouco nebuloso, isso é normal. Mas quando isso começa a tomar uma proporção de tomar a vida daquela pessoa, a pessoa não ter mais outro tipo de pensamento que não pensar sobre só essa angústia, só sobre essa ansiedade, a coisa começa a ficar patológica. Perfeito. Então, de novo, generalizando esses sentimentos, né, pelo menos sentimentos que eu vi ou em mim ou em algum membro da minha família, né, ansiedade, angústia, solidão, raiva por vezes, e muitas vezes a gente tem ouvido a palavra estresse, né? Conta um pouquinho para a gente o que que é uma reação de estresse, o que significa essa palavra, como que a gente mede isso, como que a gente define estresse?
Então, a grande questão nesse momento, veja que a gente teve várias coisas alteradas. Começa tendo a rotina alterada. De repente, você tem uma estrutura de rotina e ela começa a não ser mais possível. Então, você tem um momento onde, economicamente, você está... te pega um evento súbito, te pega desprevenido. Então, você tem um comprometimento econômico. Às vezes, você tem um comprometimento de saúde. Então, isso vai elevando a tua carga de ansiedade. Então, eu vou ficando mais irritado, vou ficando, às vezes, mais intolerante, porque justamente a situação está saindo do meu controle. Eu já não tenho mais a posse que eu tinha sobre a minha vida. E eu não conheço praticamente uma pessoa que não teve a rotina alterada. Mesmo aqueles que estão saindo de casa, né, estão saindo de casa com máscara, estão saindo de casa com a possibilidade, com medo, às vezes, de estar entrando em contato com o vírus. Então, o mundo inteiro foi afetado na sua rotina, e o estresse ele vai vindo e vai sendo medido por esses comportamentos intempestivos, intolerantes, de irritabilidade, né? E você vai vendo que a coisa está saindo do teu controle, né? Isso não necessariamente vai caminhar para um transtorno psiquiátrico, mas é um sinal que a coisa pode caminhar para um transtorno, uma desordem de saúde mental. Perfeito. Roseli, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, o que a gente tem de ferramentas para controlar o estresse desse momento? Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Falando de saúde mental, falando de questões emocionais, falando de enfrentamento, né? Como cada um de nós, dentro desse movimento de mudança tão intenso, como você disse, Frederico, ninguém está fora disso, né? Então, como nós, profissionais de saúde, estamos dentro do processo, também fomos afetados, estamos sendo afetados e estamos atendendo as pessoas nesse contexto. Então, é uma situação de constante mudança e que a capacidade que a gente tem de se adaptar a essa mudança, ela está sendo muito rápida. Então, deveria ser rápida, mas é tudo tão rápida a mudança que a gente acaba novamente com fatores estressores vindo um atrás do outro em ondas. Então, o estresse, ele é normal na vivência das pessoas. A gente tem fatores estressores diariamente na vida. Só que o que a gente vive numa pandemia são fatores estressores de todas as ordens. Financeira, então de afastamento da família, de saudade, né? Então de preocupação com a própria vida, preocupação com os filhos, com os pais, né? Então uma mudança de função de papéis também, né? Eu que era cuidadora de alguém, hoje estou sendo cuidada. Minha mãe que cuidava de mim não tá podendo exercer essa função de cuidadora. Então, o que a gente vai vendo? O estresse, ele vai e vem em ondas mesmo, ele não está conseguindo ter uma regularidade. E o que ajuda a gente a regular um pouco esse estresse, enquanto a situação ainda não está encontrando uma normalidade, enquanto a gente está sendo muito afetado, é uma organização de vida diária. Então, tudo que te organiza. Agora, vocês podem falar assim: ah, Roseli, o que me organiza pode ser o que não organiza você. Né? Porque tem gente que diz: ah, eu preciso praticar atividade física. Então, todo mundo vai fazer. É ótimo, todo mundo indica, mas nem todo mundo tem essa rotina. Então, colocar isso na rotina acaba sendo algo que não vai ser funcional. Então, identificar em você o que você gosta de fazer. Né? É um momento de, ok, o que eu preciso fazer, o que eu gosto, o que é importante, e que eu consiga regular esse meu grau de ansiedade, porque o medo, ele vai vir e ele é natural. Então, o medo ele vai aos poucos se adaptando com o passar do tempo, mas todo dia tem uma notícia nova. Então, novamente, um estresse e algo que se interpõe, né, emocionalmente. A gente Só acabou... acho que estava muito próximo. Só um segundo. Tá bom? Obrigada.
A gente acabou de receber uma pergunta aqui, falando, e quando chega a melancolia, que não passa, e parece que você está o tempo todo em estado de alerta, o que a gente faz? Então, a melancolia já vai para um outro lugar, né, já vai para o lado da tristeza, que é um sentimento mais de desânimo, de vontade de não fazer muitas coisas. Diferente de algumas pessoas que têm um estado mais alerta, do tipo: "Eu preciso cozinhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso jogar, eu preciso limpar a casa, eu preciso ler todos os 50 livros que eu nunca li", que também vira uma cobrança, né. Então, eu comprei 5 na internet, tem mais 15 na minha biblioteca, então acho que eu vou ler 2 no e-book. Então acaba sendo uma cobrança do tipo: "Espera, calma, vamos olhar para cada um de nós, o que a gente consegue". E de novo na melancolia, a melancolia é uma tristeza, né, um estado de tristeza em que vai aos poucos tomando conta, por conta de todos esses medos, essas situações que você vai vendo. Então a melancolia, ela tem que ser melhor avaliada, né, Frederico, Marina, não sei o que Sim. vocês podem contribuir, porque assim, se for uma melancolia por conta do momento, eu estou mais entristecido, que é diferente de depressão. Eu estou triste porque eu estou longe da família, eu estou triste porque eu estou instável, eu estou inseguro, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai ser da vida, eu não sei onde eu vou trabalhar, e se eu perder o emprego, como vão ficar essas situações? Isso é uma tristeza natural. A gente tem que entender emoções naturais de emoções patológicas, Sim. diferenciar. Porque senão todo mundo vai ficar deprimido, todo mundo vai ficar estressado, e não é bem assim. Nós estamos todos vivendo situações, reações normais de adaptação ao estresse. Então, ficar entristecido é natural. A questão é Um, quando começa a ser a frequência, né, Frederico, que é aquilo que É, você estava contando, eu né? acho que um marcador importante nesse caso é o tempo, né? Isso. O quanto tempo essa pessoa está Uhum. submetida sobre esse afeto, porque é um afeto que está estanque e que ele não Uhum. passa. Se isso começa a ficar por muito tempo, opa, Sim. a gente está Uhum. saindo de um estágio de naturalidade para um estado de Uhum. patologia, né? Sim. Então, assim, eu estou há 2 semanas, mais de 2 semanas, com esse mesmo estado, ele tem se agravado, tem outros sintomas que estão aparecendo, não paro de chorar, não consigo Isso. controlar meu choro, meu Uhum. sono já não consigo mais dormir como eu dormia antes, tem pensamentos estranhos na minha cabeça, de menos-valia, nada vai dar certo, o mundo nunca mais Sim. vai voltar ao normal, minha vida não vale a pena. Opa, aí a gente já está Uhum. falando de algo mais patológico e é bom procurar um serviço de saúde mental Especializado. exato, para ser avaliado, porque talvez ali vai precisar de ajuda profissional. E Frederico, Pois não. uma outra pergunta aqui no polo mais da ansiedade, né? A Tatiana pergunta para a gente, como que ela sabe diferenciar o que é uma falta de ar de um transtorno de ansiedade, por exemplo? Então, porque, Boa. desculpa, na ansiedade, a gente tem uma sensação de falta de ar, mas, na verdade, o ar não está faltando. Né? Então, quando você coloca um oxímetro nessa pessoa para a gente medir o grau de oxigenação do sangue, ele vai estar normal. Mas vai ter uma sensação subjetiva de que eu não estou respirando, justamente porque ela está adrenalizada, e esse corpo adrenalizado, então ele fica ofegante, fica com a sensação de sufocamento, um aperto no peito, né? E geralmente, se a pessoa consegue, com técnicas respiratórias, com técnicas meditativas, controlar um pouco aquele fluxo intenso de pensamento, você vai vendo que aquela respiração começa a melhorar, diferentemente de uma falta de ar, né? Se você está tendo um problema pulmonar, isso, por mais que você acalme o teu pensamento, isso persiste, né? Porque é uma questão mais física, a outra é psíquica. E esses episódios que a gente denomina síndrome, na verdade, episódios, ataques de pânico, né, que compõem a síndrome do pânico, em geral, qual é o tempo de duração deles? Eu entendo que quem experiencia esses episódios perde um pouco da noção de tempo, mas normalmente quanto tempo eles costumam durar? Então, o ataque de pânico, ele já é o que a gente chama de o paroxismo da crise de ansiedade, que é o ápice da crise.
né? Então a crise vai escalonando, e de repente aquilo explode num ataque de pânico com a sensação de morte iminente. Então é uma sensação horrível, às vezes, e note que quanto mais desesperada a pessoa fica, mais o ataque de pânico dura, porque esse medo constante retroalimenta essa atividade noradrenérgica do teu corpo. Então você continua tendo aquela sensação cada vez maior e mais intensa, né? Então, mas geralmente eles são autolimitados. Então, podem durar ali de 5, 20, meia hora, que é um sofrimento atroz, venhamos e convenhamos. Você achar que vai morrer e aquela sensação que não passa, né? Então, só que o medo é o maior aliado do ataque de pânico. Então, uma das técnicas que a gente tem é tentar se acalmar, tranquilizar o pensamento, justamente para que a sua mente saia daquela excitação brutal que ela está naquele momento para uma tranquilidade maior, que curiosamente, por exemplo, quando uma pessoa com ataque de pânico chega num pronto-socorro, só do médico ir conversar com aquela pessoa, aquele ataque geralmente já vem para baixo, porque chega uma pessoa que vai acalmá-la. Então ela já sente mais segura, ela já tem mais tranquilidade e aquilo já diminui. Agora, quando as pessoas têm esses ataques de pânico muito frequentes, e aí a gente vai precisar medicá-las para controlar melhor essa questão. Uma outra questão que a gente recebe aqui, na verdade, 2 pessoas já tocaram no assunto da agressividade. Então, a gente sabe que existe um estado de alerta dos casos, talvez de um aumento dos casos de violência doméstica, também potencialmente um aumento de casos de violências contra os idosos e até contra as crianças, né? A gente está num ambiente muitas vezes de confinamento, em que os conflitos se tornam muito evidentes, conflitos anteriormente não existentes passam eventualmente a existir. Então eu queria perguntar para a Roseli, Roseli, agressividade é patologia mental, como tratá-la, né? Então, aí a gente tem vários fatores, né? Novamente, a gente está falando de fator estressor e de uma perda daquela previsibilidade da vida. Então, aumentar a agressividade, muitas vezes, é alguma coisa que já vinha acontecendo naquela família, meio sistêmico. Não, lógico que agora não foi aumentar a agressividade tanto assim, é algo que já tinha uma certa permissão, né? Então, tem uma permissão, não é permissão para ser agressivo, mas existe uma forma sistêmica das pessoas conviverem. O que acontece é que a intolerância está muito maior. Muito mais irritabilidade. Então, muitas vezes, uma pessoa que é mais melancólica, ela tende, a depressão, ela fica mais irritada, uma irritabilidade que incomoda. Então, um pouco mais alto que se fala já gera algum componente agressivo. Agora, é muito difícil mesmo lidar nessas situações, porque a gente está falando de conflitos, né? Então, quando a gente está falando de conflito no confinamento, a tendência realmente é ter maiores conflitos. Então, imaginar, assim, que realmente existe uma zona que é uma zona que não é uma zona de conforto ali para ninguém. Então, pegar realmente algumas situações específicas e ficar diretamente provocando, ou com agressões, ou com palavras, isso vai dificultar muito a relação. Então, olhar para si, eu estou mais irritado, como que eu estou hoje, verificar as emoções também, né? Eu acho que as pessoas precisam se ajudar. Eu não estou bem, comunicar sobre as suas emoções, às vezes ajuda muito. Lógico que depende do grau de irritabilidade, de agressividade. Se tem algum abuso, por exemplo, um abuso físico, e até dependendo das pessoas, tem aumentado muito o uso de álcool, né? Por conta até do confinamento, as pessoas saíam de casa para fazer uso de bebidas, enfim, e de outras drogas, e agora elas estão em casa e tem aumentado muito a entrega de bebida na porta mesmo, né? Então, como isso chega, como as pessoas, quando elas bebem mais também, que movimentos mais agressivos que tem uma liberação maior
de comportamentos agressivos, então lidar com tudo isso é um afastamento. Então, quando eu percebo que o outro está mais intolerante e eu fico mais próximo e eu também não estou bem, isso aumenta a irritabilidade, isso vai ser um fator estressor. Se eu consigo me afastar naquele momento, ficar num outro local e tentar fazer algum exercício para que eu me acalme, eu posso diminuir a agressividade. E é uma questão de assertividade, né? Quem é assertivo é que consegue comunicar as coisas de uma forma mais clara. Às vezes as pessoas se comunicam de uma forma que não é tão clara. Isso dificulta e isso aumenta a agressividade, porque o outro não entende. Então, muitas vezes na comunicação que é não assertiva, existe conflitos, que a gente chama de comunicação violenta, né, que é uma comunicação que tende a uma maior agressividade. Não é fácil, né, eu acho que a gente está falando de assim, de conflitos internos, né, e interpessoais, e sistêmicos, e familiares, e de pessoas que estão confinadas. Então, um afastamento, tenta tomar um banho, sai de perto, comunica que está irritado, também pode facilitar, né, "Olha, hoje eu não acordei bem, hoje eu acho que eu não estou legal", né, o quanto isso é um facilitador, porque as pessoas não comunicam suas emoções, Karine. Elas acham que a emoção só o outro tem. Eu sei muito bem ver a tristeza no outro, sabe, a agressividade do outro, mas eu não sei quando eu estou agressiva, eu não sei quando eu estou chateada, né, para mostrar. Então: "Olha, hoje eu não estou bem". Comunicar facilita, né. Agora essas agressividades mais patológicas mesmo, né, que vem um impulso agressivo, que tem, como um transtorno ou de personalidade, ou algum transtorno, né, assim, ou de personalidade de base, ou transtorno impulsivo, da impulsividade ou da conduta de comportamentos inadequados, aí a gente está falando de quadros patológicos que a gente não vai conseguir resolver, apenas dando algumas técnicas, né. Mas eu acho que é para as pessoas que têm reações mais normais, sim. E é muito difícil, essas pessoas sentem muito mal quando elas são agressoras também. As pessoas acham que só quem é agredido sofre, não, o agressor sofre demais. Eu não estou colocando aqui questões, éticas, eu estou falando de sofrimento humano. Quem agride também está em sofrimento. Então, sabe, o quanto eu provoco e acabo fazendo com que o outro também tenha um comportamento não adequado. Eu não sei Perfeito, se alguém pode me obrigada. complementar, falar alguma coisa. Queria que a Marina complementasse um pouco, falando desse espectro dos idosos, e já no gancho também a pergunta da Rosângela, de como lidar com idosos no isolamento, principalmente naqueles casos em que já existe uma dificuldade de relacionamento na família. Hum. Então, para mim é um grande prazer estar aqui, né, aprendendo com os colegas, com a equipe. Os idosos, né, a gente sempre tem que pensar nos idosos como uma população muito heterogênea, né? Então a gente sempre tem que individualizar muito a atenção para o idoso, né? Eu sempre falo de um idoso de 70 anos, a gente encontra um idoso acamado, dependente, e pessoas que estão completamente autônomas, né, realizando tudo, né? Então, assim, sempre quando a gente for pensar no cuidado para o idoso, a gente individualizar, né? Ou seja, não dá para a gente isolar completamente um idoso dependente, ele vai continuar precisando daquele cuidador, daquele cuidado para a medicação, para a higiene pessoal. Então, é muito importante a gente ter um olhar mesmo individualizado e as questões de conflitos, elas vão aumentar, acho que em todas as gerações. Eu acho que não vai ter uma questão muito do idoso, mas o idoso, nesse momento, ele requer um cuidado especial, né? É uma população de risco que está sujeita às complicações do Covid, que está sujeita às questões emocionais, acho que de forma muito, né, muito intensa, por ser essa população de risco. Agora, como evitar esses conflitos, eu acho que isso se estende na comunicação como um todo, né? A gente sempre saber se comunicar, se colocar para o idoso, explicar, não colocar ele como uma pessoa que às vezes a gente explica como se fosse uma criança, né? E ele está ali entendendo, né? Não colocar, não infantilizar, né? Então, é isso, assim, eu acho que não sei se a pessoa pode contribuir um pouquinho mais.
Eu fico pensando na psicoeducação também, né? É uma questão de o quanto a gente pode, nesse momento, às vezes tem idoso que tem algum comprometimento de demências mesmo, né? Então o comportamento vai ser Isso, totalmente alterado. E nesse exatamente. comportamento, a expectativa das pessoas é que esse idoso haja normalmente como qualquer pessoa, e ele não vai agir. Então, a psicoeducação ou qualquer tipo de educação informativa, olha, esse idoso é assim, ele tem esse comportamento, ele não faz contra você, não é para você, ele não puxou o seu cabelo porque ele não gosta de você, ele não jogou a Exato. gelatina porque ele não gosta de você. Ele está com um rebaixamento, né? Tem um comprometimento cognitivo, então tem um senso crítico mais alterado, e julgar menos, né? A gente acaba julgando muito, né? E de Achando que é repente, eu acho maldade. que esse momento, é um momento tão delicado que às vezes a reserva cognitiva do idoso já é diminuída, né? Ele já tem uma Sim, tendência a deflagrar um quadro demencial de repente. Eu estou colocando uma situação hipotética, sim. mas pode ser um gatilho para iniciar um quadro de um déficit cognitivo, de uma alteração comportamental, e isso é muito importante a gente ficar atento. Né, isso pode deflagrar uma demência em fase inicial. Então, ele começou a ficar com um comportamento diferente, começou a ficar mais agressivo. Será que isso pode ser, de repente, um início de um quadro demencial? Então, tudo tem que ser questionado, por isso que a gente tem que observar com muito cuidado, né? E tomar muito cuidado com o isolamento emocional do idoso, né? Assim, manter eles, porque as relações, as conexões são fundamentais. Imagina para uma população idosa, então ver um rosto conhecido, né, uma conversa, você está isolado da sua família, das pessoas que você ama, né, isso é muito complicado, né, então eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado. Você vê que essa população é a população diretamente afetada em diferentes maneiras, né? A que mais sofre com a epidemia, aonde a mortalidade é maior. O isolamento para o idoso, então assim, você está no terço final da tua vida, precisando de atenção, carinho, e de repente os seus netos, os seus filhos têm medo de serem o portador da sua própria morte, né? Caso sejam portadores assintomáticos do vírus. Então, imagina o grau de estresse que não está acontecendo nas casas das famílias brasileiras. Porque a situação é muito delicada. Como é que vai resolver um impasse desse? Do netinho que não pode visitar o avô que está confinado dentro da casa, que já tem uma vida restrita e de repente ela fica ainda mais restrita, né? Então, de fato, é um momento delicado e assim, acontece que o desespero é sempre um mau conselheiro, né? A mente desesperada, ela sempre toma atalhos ruins. Então, ter um pouco de paciência consigo mesmo me parece algo importante num momento tão difícil que a gente tem vivido. Frederico, já que você tocou no assunto, vamos mudar agora, migrar para o outro estágio de vida, né? O das crianças, as mães e pais, né, como eu, devem estar vivendo também aí uma nova experiência, enfim, se tornando professores, é toda uma situação nova. Uma situação nova que a gente vê as crianças e os adolescentes muito expostos a telas, não necessariamente dormindo bem, manifestando às vezes sintomas que não são a semelhança dos idosos, sintomas que não são sempre tão claros às vezes como nos adultos, né? Queria que você falasse então um pouco sobre o que fazer com as crianças, com os adolescentes, e aí também algo que é pertinente a todas as faixas etárias, como é que a gente pode usar os recursos hoje de telemedicina, de teleorientação, para fornecer suporte, seja lá para crianças, para adultos, e eventualmente se também seriam adequados para crianças, se essas estratégias têm funcionado também para crianças. Então, é amplo, todos fiquem à vontade para responder. Então, a primeira parte, a primeira coisa é um desafio, né? Você tem duas crianças pequenas em casa, naquela
exuberância e agitação do comportamento infantil, inquietas, e às vezes as pessoas em home office precisando trabalhar. Bom, a gente começou a falar atrás falando de estresse, está aí uma boa definição dele, né? O que a gente vai fazer, como que vai manter essas crianças entretidas, tem que ter uma inovação, porque elas se entediam muito rápido. E uma das formas que os pais, às vezes, falam assim, ó, não dá para fazer, toma um tablet, toma o meu celular, me dá meia hora de paz aqui nessa casa, né? Acontece que, bom, tudo na vida a gente vai ter que dosar, porque às vezes aquilo começa a ser excessivo. Então, por exemplo, uma das causas de obesidade infantil é questão de tempo diante de uma tela, né? Então, veja que vai afetando tanto do ponto de vista metabólico como do ponto de vista mental, porque aquilo às vezes tem uma diminuição das relações humanas, né? A pessoa fica muito autovoltada, comunicando simplesmente com um joguinho e perdendo o interesse pela riqueza da vida exterior, né? Então, às vezes, aquilo pode ter um empobrecimento da vida da criança e do adolescente. Então, isso é um dos problemas de tanto tempo expostos, né? Tem a dependência também da tecnologia, né? Esse é um problema mais... na Coreia do Sul, você tem um problema mais sério nesse sentido. Aqui a gente já vê pessoas que são dependentes, que não conseguem mais aquele processo de checagem de WhatsApp, de redes sociais, né? Então você tem uma compulsão do uso desses aparelhos, né? Então, isso tende a aumentar no momento de pandemia. Por quê? Porque é uma forma fácil de distrair a criançada e os adolescentes que estão ali tentando fazer as aulas de maneira virtual, em alguns casos com mais sucesso, outros com menos, né? Bom, eu ia Em responder a relação outra aos parte. teleatendimentos, isso. Então, isso aí foi o Conselho Federal de Medicina, ele autorizou a videoconferência e a prescrição de forma eletrônica, né? Então, isso tem sido uma ferramenta muito útil nesse momento, né? Justamente para as pessoas não saírem das suas casas e manterem o tratamento adequado, né? Então, no começo da pandemia, isso foi muito problemático, porque até as pessoas se atualizarem para isso levou um certo tempo, mas agora as prescrições digitais já chegam em formato de SMS para os pacientes. A prescrição tem um prazo, se eu não me engano, de 30 dias ali para serem adquiridas, e as pessoas podem fazer a manutenção daquele tratamento que, veja, que a gente já está vivendo um momento difícil. Se eu interrompo um tratamento que estava sendo feito de maneira adequada, bom, um problema a mais para resolver no momento delicado da nossa vida. Então, quanto menos problema, melhor, né? E então a telemedicina ela veio como uma ferramenta muito útil, e a prescrição eletrônica para solucionar uma parte dessa demanda, da continuação daqueles tratamentos que vinham sendo feitos. Acho que principalmente de monitorar esses pacientes, né, pacientes que a gente já conhecia, né, que a gente já, assim, porque do ponto de vista, acho que psiquiátrico, você até mais fácil, que a gente às vezes não demanda, às vezes, um exame físico e tudo mais. Então, assim, do ponto de vista de clínica, das outras especialidades, eu acho que essa questão de monitorar fica bem interessante pela telemedicina, né? A gente já conhece o paciente e poder ter essa ferramenta como auxílio, às vezes, né? Com certeza. E chamar o paciente quando for o caso de uma necessidade, né? Expõe menos o paciente, né? Para aquilo que dá para ser resolvido. Porque nem tudo na medicina, obviamente, você vai conseguir resolver por via vídeo. Mas aquilo que dá para ser resolvido via vídeo, bom, uma ferramenta importante. Outra coisa que eu achei bem interessante é que você permite
a pessoas que moram em zonas rurais, que com acesso à internet, ou pequenas cidades, que às vezes não tinham possibilidade de ter acesso a um médico especialista, de repente, com a telemedicina, isso passa a ser viável, né? Então, isso foi uma ferramenta que está amplamente disponibilizada, né? A maior parte dos brasileiros hoje possuem celulares, têm acesso a esses meios, essa ferramenta e veio bem a calhar. E, Roseli, como é fazer terapia em crianças via vídeo? É possível? Olha, você sabe que não é muito a minha especialidade, mas a gente tem discutido muito com quem é especialista em criança, algumas dificuldades mesmo de fazer terapia com criança no vídeo, né? Então, assim, tem alguns especialistas, alguns institutos até que mandaram alguns links demonstrando algumas formas diferenciadas. E eu acho que aí é bem legal, porque essa história da criatividade também que você consegue ter num momento de pandemia, num momento de mudança, né? Não é só de coisas ruins que a gente vive. Então, tem gente se adaptando para tudo. Eu acho que o teleatendimento com criança, tem alguns profissionais que conseguem, depende muito da forma com que a criança tem já um vínculo com aquele profissional, porque ela vai ter um atendimento diferenciado, em que antes ela acostumava brincar em determinado momento no consultório com o terapeuta, e agora ele vai ter que fazer um vídeo, então vai ter um outro recurso, desenhos, enfim, trocar, né, algumas alternativas. Tem jeito, né, para tudo, tem muita criatividade. Eu acho muito bacana o telesuporte, ele veio para ficar. Eu acho que isso é uma mudança muito interessante. Aqui no hospital a gente usou muito essa questão, até com pacientes COVID, então atendimento online, a familiares, dando suporte online, em videochamada. Então aquela família que tinha alguém internado na UTI, que estava passando por questões muito difíceis, com muitos medos, receios, angústias, a gente fazia por teleatendimento de vídeo. Então atendia o familiar, já fazia um vínculo com ele, e aí o paciente acabava saindo da UTI, indo para a unidade de internação, e aí a gente conhecia melhor esse familiar do paciente. Então, algumas coisas do tipo, em unidades da UTI, por exemplo, nós lançamos o Mural do Afeto, que também é uma forma dos familiares, né, se envolverem nesse cuidado. Então, eles mandam por e-mail, um e-mail aqui do Sírio, manda para a nossa unidade o que eles querem mandar e o que eles querem deixar, né, desse paciente. Então, foto, recados, frases. E aí, quando o paciente está despertando e está retornando, tal, ele começa a ver as fotos, tudo que é colocado, é um carinho, é uma atenção. Né? E para os profissionais de saúde também, porque a gente criou, por exemplo, uma história da biografia do paciente, né? Então era um muralzinho também, em que a família escrevia sobre esse paciente que não podia se comunicar com a gente, ou com um atendimento. Quem é ele? Como ele gosta de ser chamado? O que ele faz? O que ele gosta de fazer? Né? Então a família participando e trazendo essas informações faz com que a equipe também tenha um contato maior com esse paciente que não está se comunicando e começa a entender melhor quem é essa pessoa, né? Como ele vai gostar de ser chamado depois de tudo isso. E eu acho que também com os colaboradores, Karime, a gente tem um trabalho muito legal de telesuporte com o colaborador, porque o colaborador foi muito, né? Eu acho que os profissionais de saúde, de forma geral, muito afetados, né? Todos nós, né? Que estamos na linha de frente, que estamos atendendo pacientes que estão internados, enfim. E o telesuporte, ele veio também nessa linha de cuidado com os colaboradores, né? Dando um carinho a mais, né? Construindo, deixando uma linha telefônica, né? Em alguns horários, períodos do dia, para a pessoa poder simplesmente ligar e falar o que ela estava sentindo, porque ela também tem muita angústia. E, sabe, não precisa necessariamente se identificar, você fala com alguém, é como um primeiro socorro psicológico, né? Aquilo que vai simplesmente fazer com que você seja ouvido, acolhido, com tanto sofrimento que se tem nesses dias, né? Então, acho que tudo isso todos nós podemos fazer. Pequenas frases de incentivo para a equipe, então, mural colocando em casa. Então, aquele idoso que está em casa sozinho, isolado, usar a tecnologia com ele. Tem muita gente que não sabia fazer nada na internet. Hoje, a vovó já sabe, porque aquele neto, que é mais adolescente, teve toda a tranquilidade de fazer um passo a passo, né, para ele poder se conectar. Então, tem muita
criatividade. Eu acho que resiliência também é isso, né? É quando a gente constrói em cima de pedra mesmo, né? Tá tão difícil, mas vamos se reinventar. E as pessoas começam a criar novas alternativas. Acho que é muito Falando bacana. em resiliência, eu queria complementar, porque foi algo que eu li para mim, e eu acho interessante compartilhar. Então, que a ansiedade, ela na verdade é uma relação entre estresse sobre resiliência, e que o que a gente conhece de técnicas, na verdade, muitas vezes são para redução de estresse. Então, meditação transcendental, yoga, práticas respiratórias, etc. Mas existem também técnicas para você aumentar a sua capacidade de resiliência. E dentro dessas técnicas ou estratégias, faz parte do ser humano, da natureza dos mamíferos, de você ampliar suas conexões sociais. Então, um ponto muito importante para a resiliência, para se construir resiliência, é ampliar as suas relações sociais, seja lá através de algum tipo de voluntariado, de ligar para os seus parentes, de checar como eles estão, enfim, de manter essa conexão apesar das redes sociais. Então, parece que as pessoas voltaram a se falar no telefone, né? Então, eu achei muito interessante isso para ser compartilhado. De certa forma, o isolamento tira isso de alguma forma da gente, mas faz com que a gente, de novo, seja criativo para tentar outras formas de conexões sociais para esse enfrentamento. Então, fica aí uma dica, talvez. E a Acho que a rede de palavra do momento... solidariedade perdão. também, né? A rede de solidariedade, se vocês quiserem comer. Acho isso fantástico, né? Coisas que estão acontecendo por conta da rede, né? Acho que a Pode palavra falar, do Zé. momento é resiliência, né? É. Esse termo emprestado da física, eu não sei se as pessoas em casa sabem do que a gente está falando. Resiliência na física é quando um corpo é deformado e ele volta para o seu formato original. Então, e a psicologia pegou esse termo emprestado e um termo que cabe perfeitamente para esse momento, né? E o que faz uma pessoa ser resiliente? Né? Quais características da resiliência? Então, a resiliência ela é um tripé, né? Que são eu sou, eu tenho e eu posso. Eu tenho tá relacionado com pessoas que dão suporte na nossa vida. Pelo menos uma pessoa, um pai, um amigo, um pastor, um padre, um colega, enfim, um confidente, faz com que, se a pessoa tem isso ao longo da tua existência, essas pessoas tendem a ser mais resilientes daquelas que não têm. O eu posso buscar no seu histórico momentos aonde você já conseguiu superar as adversidades. Então, você vai resgatar da tua memória as suas próprias capacidades. Você já conseguiu vencer muitas coisas na tua vida. Então, resgate isso, porque isso vai te ajudar a superar a dificuldade presente. E eu sou... Eu sou? E o eu posso é esse, e o eu sou, ele tá ligado com essa questão futura, né? De você ter compaixão consigo mesmo, né? E no momento de ser solidário contigo, de ser amistoso contigo. Então, às vezes eu vejo as pessoas serem muito solidárias com as outras e às vezes muito cruéis para consigo mesmo. Né, são muito punitivas consigo, sempre se culpando, não se perdoando, não deixando o passado passar. Né? Então, ser caridoso contigo, ter um amor, é assim que a gente constrói o nosso amor próprio, né? O bom narcisismo. E então, esse é o tripé das pessoas resilientes. Né? Então, exercitar esse tripé vai fazer com que você fique cada vez mais capaz de superar os desafios do momento, da sua vida. Buscar sentido, né? Ter novo significado, ressignificar, que é super difícil, né? Bonito falar, mas é difícil. Obrigada por compartilharem. Bom, tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, porque eu acho que também tem sido uma experiência muito diferente nesse momento, que é a experiência do luto.
né? Enfim, eu queria que vocês comentassem um pouco, acho que é pertinente a área dos três, sobre o que esperar, como lidar com o luto nesse momento, como têm sido as experiências das pessoas e como lidar com isso nesse momento. Eu acho que o luto tem, né, muito a ver com vínculo, né? Então, assim, se você tem vínculo, você tem amor, né? Então, se você tem vínculo e amor, você vai ter um processo de sofrimento. Tem aquela teoria da dualidade, que eu acho muito interessante do luto, e eu acho que dá para a gente aplicar ele em outras questões também, que é a questão de você estar vivendo de uma forma que você oscila. Tem horas que você fica na perda e tem horas que você fica na restauração. Então, a gente oscila durante o dia, a gente vai oscilar, durante um luto isso vai acontecer, isso é natural, isso é saudável. Quando a gente fica demais na perda ou demais na restauração, de repente isso pode ser uma coisa que não está mais tão natural e que às vezes precisa de uma ajuda para passar nesse processo. Mas é um processo que a gente vai passar, não é nenhum obstáculo que a gente vai superar. Eu acho que é um processo que a gente vai passar, mas esse momento é um momento muito diferente, né? É um luto até que acho que a gente está vivendo assim um luto em massa, né? Porque a gente está tendo tantos casos, assim, eu acho que eu não sei como é que está a vivência da Roseli em São Paulo e tudo, né? Eu até queria saber da contribuição, mas é isso, assim, eu acho que o luto é muito individual, depende muito da cultura de cada um, do que você vai passar de ritual e tudo mais, né, Roseli? O que você acha? Eu acho que quando a gente está falando em luto, aí a gente está falando, como a Marina falou, é de vínculo e é de rompimento de um vínculo. Então, se a gente for Uhum. falar rompimento de vínculo, todos nós estamos vivendo um luto coletivo, Ah, isso. tanto das perdas que nós estamos tendo, desse processo, desse mundo como ele era. Né? Então, até ontem, até janeiro, fevereiro, início de março, a gente tinha uma vida, um mundo que era o que a gente chama muito de mundo presumido, né? Então, era um mundo que era desenhado de uma forma que, mais ou menos, mesmo sofrendo vulnerabilidades pessoais, a gente tinha, todos nós tínhamos. De repente, esse mundo sofre um rompimento, uma ruptura. Então, esse processo é um processo de luto. Já é uma perda que todos nós estamos tendo que nos reorganizar, nos readaptar. E tem gente que fica nesse processo, olhando para trás como era, e olhando para frente, e tentando fazer esse processamento, né? Porque o luto é um processo normal, né, Marina? É Uhum. normal viver o luto, ter as perdas e sofrer por elas, e ter o choro, e ter um adoecimento, um sofrimento que é físico, que é emocional, que é cognitivo, né? Que às vezes tem sintomas, mas são reações possíveis de todas as perdas que afete nosso lado social, nosso lado espiritual, que a gente questione, né? Por que comigo? Enfim, o que está acontecendo? Mas sempre nessa Nesse dualidade que a balanço. Marina falou, que é um balanço, sabe? Você vai lá para trás e vê o que você tinha, até isso desconstruir, ou até a perda de alguém, ou até essas perdas de todas essas pessoas, né? Que são pessoas que cada vez que a gente vê, ouve um número, isso para nós é muito significativo, né? Então, essas pessoas que vêm a falecer, ou aqui onde a gente trabalha, ou próximo de vocês, ou no trabalho de vocês, ou na família, isso tem um impacto e a gente vai reagindo, né? Nossa reação. E o que a gente tem também é um luto antecipatório, que é quando tem um diagnóstico de uma doença que pode comprometer a sua vida, que é uma doença grave, como o Covid, com o diagnóstico num grau mais grave mesmo do adoecimento, e a possibilidade de vir a falecer. Então, isso é lidar com o luto antecipatório. A gente já vai lidando, ou as pessoas que estão próximas, ou os profissionais que estão atendendo, vão lidando com a possibilidade dessa perda. E a gente vai tendo que olhar para isso, né? Porque aciona os nossos medos. Aí a gente tem que olhar para as nossas reações, a gente tem que olhar o que a gente está sentindo e o que é normal e o que não é. Né? Então, todas as pessoas perguntam: é normal questionar a Deus? É normal, de repente, eu chorar, eu ficar triste, eu me sentir culpada, porque, de repente, eu acho que fui eu que passei. Então, eu que passei Covid para o meu marido. Você vai, sabe, trabalhando essas questões e perguntando se existe mesmo evidências. E não é normal? O que é normal, né? São reações naturais. Se Uma, quiser uma, complementar, Frederico.
Não, que eu ia falar que até isso, nesse momento, está mais complicado, porque na experiência humana, a gente tem um ritual, né? E o ritual da morte, aquela coisa que nos ajuda a Elaborar, né? lidar com, elaborar o luto, a lidar com o luto, né? E por conta da pandemia, as pessoas estão só, não conseguem, às vezes, ter aquele abraço, o ritual ele foi interrompido também. E isso é mais um fator de estresse para quem já está vivendo um momento muito estressante, que é enterrar um amor seu, né? Você não pode, você tem a solidariedade virtual, mas você não tem aquele abraço fraterno, aquela mão amiga ao teu lado no momento talvez de maior delicadeza que a gente passa ao longo da nossa existência, né? Então, assim, o luto de fato é um processo normal, né? Mas ele pode se complicar, né? E em se complicando, o que seria a complicação do luto? Mais uma vez, é a permanência, a estase daqueles afetos negativos que não passam, né? Então, mais uma vez, é a permanência dos afetos e a duração deles. Tudo isso é o que vai indicar o que é normal e o que é patológico. Então, a estase desses afetos com a duração muito prolongada não é, já começa a não ser normal, porque começa a afetar a vida daquela pessoa, ela não consegue voltar a articular a vida como era anteriormente. E aí talvez a gente também seria bom procurar uma ajuda especializada. E essa questão dos lutos diários que a gente está vivendo, né? Que é uma coisa assim, estava a Roseli falando assim, que na verdade tem o luto da morte, mas tem o luto de tudo que a gente tem perdido no dia a dia, do Com certeza. contato. Então, realmente é um tema muito interessante para estar. E a gente, na verdade, vai ver, eu acho que agora a gente está lidando com as perdas ainda, né? Com essa elaboração, como é que vai ser tudo isso? Sim. Ainda vai ser uma coisa a gente assistir aí, a gente é muito delicado, né? Eu A gente eu tem até uma ideia, recomendo, né, de perdão, trabalhar essa questão do luto, aqui no hospital, a gente faz um segmento pós-óbito, né, psicológico mesmo. A gente liga, pergunta como a família está, né, então essa família que está enlutada por uma doença que não era uma doença previsível, que estava fora do contexto, que é tudo tão rápido, enfim, essas coisas a gente liga para o paciente, para o familiar e faz um primeiro acolhimento, né, então se a gente não conseguiu encontrar esse familiar antes, e 15 dias após também. E aí a questão é trabalhar esse luto em ambulatório de luto mesmo, né? E criar isso, a gente já está. Os planos de ação com relação ao Covid, eles abrangem desde o início dos planos de ação de cuidado quando o paciente interna, quando ele está aqui, com o colaborador, com todos que estão envolvidos, até o luto e o pós-óbito, né? Porque aí vem o processo de luto mesmo em si, o que a gente faz também, que é um momento difícil e sim pode gerar complicadores, né? Luto complicado mesmo, Frederico. Eu estava lendo uma dica interessante também sobre essa questão do luto, né? Que às vezes a gente, nessa questão do apoio social é tão importante, agora está tão difícil esse apoio, como a gente daria esse apoio. E às vezes a gente fala muito assim: olha, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, grita. Mas como é importante a gente ser operacional nessa hora, a gente ser proativo e não falar: olha, eu estou aqui, não, olha, eu vou fazer as compras para você, ó, eu vou assim, né, já oferecer aquele cuidado, né, e não se colocar só à disposição, porque às vezes a pessoa não vai recorrer. exatamente, exatamente. É. Pô, me liga para qualquer coisa, né? Mas pô, Eu tomar acho essa que iniciativa é importante. Eu queria falar um pouquinho mais, Roseli. Surgiram algumas perguntas aqui justamente em relação aos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Enfim, você falou do telesuporte, é, especialmente a gente em Brasília, a gente, acho que o corpo clínico daqui, a gente começou a sentir um pouco a magnitude dessa pandemia, vendo um colega da nossa idade, enfim, também com família doente, né? E eu acho que isso teve um impacto grande, teve um impacto, inclusive, no sentido de a gente se unir como grupo e de superação. Que mais que você pode falar para a gente de como atravessar, como médicos que estão na linha de frente, atravessar esse momento? Eu acho que tem muitas coisas, né? Eu acho que todo tipo de recurso que a gente possa estar dando algum tipo de acolhimento.
né? Então, o acolhimento, muitas vezes, a gente fica tentando complicar. O acolhimento é acolher, chegar perto, estar próximo, ouvir, né? Criar possibilidade dos profissionais terem um momento de descompressão, né? De ter um momento de tranquilidade dentro do ambiente de trabalho, né? Então, descompressão, por exemplo, a gente fez um trabalho aqui com tissurus, na construção de tissurus, montamos as caixas, levamos para os profissionais, enfim. Aí foi criado até um mais facilzinho, porque tissuru é difícil de fazer, foi tentar fazer, enfim, aí criamos uma borboleta. Então, eu acho que tem isso, tem coisas desde as mais simples até um grupo de apoio eficaz que a gente tem aqui com os colaboradores, que os psicólogos vão, marcam os horários, fazem conversa, roda de conversa, de acolhimento, escutativa, presta atenção no que está acontecendo, traz os medos, traz as queixas, que queixas eles têm. Então, essas pessoas estão sendo ouvidas tanto em grupo, em suporte em grupo, nas unidades, né, de internação, quanto um suporte individual, que pode ser telefônico ou pode ser um suporte, na maioria das vezes telefônico, por causa da situação atualmente, né? Então, é por vídeo. Então, todo tipo de suporte que a gente possa estar dando nesse momento, às vezes são coisas simples, estar próximo, deixar um bilhete, né, pequenas, para ajudar as pessoas a passarem por essa crise. Todos nós precisamos de apoio, né? A gente precisa de escuta, a gente precisa estar entendendo que estamos juntos, né? E isso tem facilitado muito. Eu acho que a gente tem que separar também aquele momento de autocuidado, que é fundamental, né, Nossa, gente? Então, assim, ter as que a pausas, gente as faz com a nossas gente. pausas, né? Porque senão, né, tem uma hora que vai extravasar. Então, a gente tem que ter uma alimentação, tem que tentar saudável, fazer alguma coisa que traga prazer e tudo mais, Sim. porque, né, é muita pressão mesmo. E dentro dessa linha também, a gente, obviamente, teve uma pergunta sobre atividade física, se a atividade física ajuda ou não, se pode fazer ou não, mas, em geral, são os 3 pilares aí do bem-estar, né? Atividade física, nutrição e uma boa noite de sono, né? Então, quer falar um pouquinho sobre isso, Marina, Frederico? Pode e deve, né? Você vê que nesse momento a criatividade está em alta. Outro dia eu estava vendo um professor de educação física com um elástico fazendo exercício de tudo quanto era jeito. Então, prende o negócio na porta e, meu, fazia de tudo. Então, você vê que até nisso dá para a gente ter criatividade para manter um pouco, tanto o corpo saudável quanto a mente, né? Isso descarrega distensiona, né? Te deixa menos ansioso, né? Libera endorfina. Então, a manutenção disso, obviamente que não vai ser como era antes, né? Mas a manutenção de uma rotina nesse sentido é importante. Outra coisa é que, veja, como a gente está muito tempo em casa, surge aquele comportamento de comer compulsivo e de comer, às vezes, besteira, né? Então, coisas muito calóricas. E aí a quarentena acaba se transformando em resumo 5, 6, 7 quilos a mais. Então, veja que é o outro grande problema endocrinológico que vai acabar afetando a tua percepção de si e acaba podendo afetar uma questão, até desenvolver um transtorno mental, porque você acaba não gostando do que você está vendo ali no espelho. Então, ter rotina, estabelecer uma rotina nesse momento é fundamental, porque a gente tinha ela antes e isso te prevenia de uma série de prejuízos. Nesse sentido, as rotinas submergiram e a gente tem que criar uma nova rotina dentro de casa para se proteger dessas questões que, se a gente não se atentar, 2 meses vão fazer diferença para o futuro. Interessante da rotina é que ela... Desculpa, Karine. Não, pode ir. Mas que ela acaba te dando um controle de alguma situação, né? Então, a gente perdeu o controle já de uma série de coisas. Então, o fato de você ter uma rotina mínima, doméstica, te dá um certo controle da situação, né? Outra coisa que eu ia pontuar é porque, às vezes, a atividade física, para o idoso, por exemplo, é até aquela fisioterapia que ele faz regularmente, que às vezes está deixando de fazer, mas é o que mantém a funcionalidade dele.
e que talvez não estar fazendo isso vai deixar ele muito mais frágil, muito mais susceptível às doenças, inclusive ao Covid. Então, assim, em alguns casos, é lógico que a gente individualiza, mas a gente nem contraindica aquela terapia que está sendo feita domiciliar, com certos cuidados, porque a gente sabe que aquilo é fundamental para ele manter a funcionalidade, né? Então, assim, e a saúde mental, né? A vitamina D do solzinho ali, tanto que é importante, né? A gente fala assim, poxa, até quem está recluso tem direito a um banho de sol, ou seja, é fundamental, né? É verdade. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque agora essa questão da pandemia gera um pânico da gente não se expor a nada, né? Então, tomar muito cuidado também, né? Com certos cuidados, a gente pode, não que eu vou expor um idoso, mas a gente tem que sempre pesar o risco-benefício. A gente está tendo muitos casos agora de infartos domiciliares, AVCs, e que poderiam ser tratados se esse paciente tivesse ido ao hospital, né? Que ele está com fobia de ir ao hospital, e às vezes com sintoma importante, né? Uma coisa já leva a outra, né? Um assunto já vai levando a outro assunto O fica em importante. casa não é para ser levado ao pé da letra, né? Se você estiver infartando, por favor, procure um atendimento médico. E nem a suspensão, também houve uma pergunta em relação à suspensão. Alguém que tem diabetes, hipertensão, quer dizer, hoje a gente acabou de falar, o hospital, o corpo clínico todo daqui já está atendendo por teleconferência, a grande maioria dos médicos estão atendendo por teleconferência, quer dizer, mantenha os seus cuidados de saúde, seja presencialmente quando necessário, seja por teleconferência, ligue para o seu médico, mantenha as suas medicações, quer dizer, dentro do possível, não piore, na verdade, uma condição de saúde já existente, né? Uhum. Inclusive a alteração de fluxo, né? No hospital também a gente alterou alguns fluxos de atendimento. Então, os atendimentos diferenciados para quem tem alguma síndrome gripal ou algum comprometimento mais à área respiratória e outros pacientes. Então, são fluxos diferentes, entradas diferentes, para não Perfeito. ter, né? Quer dizer, isso também facilita para as pessoas terem menos medo de vir quando realmente Isso. precisam. Porque tem gente que precisa vir ao hospital, não está vindo. Ouvi cardiologistas contando histórias de pessoas que podem estar infartando em casa, né? Então, hipertensão, AVC. Quer dizer, tem alguma coisa básica que você já tem que saber, né? Começou a sentir mal. O ideal é ter o telesporte, liga e pode vir ao hospital, porque realmente fica em casa dentro do que possível, Isso. né? Não vai morrer em Exatamente. casa, né? E hoje nós temos todos esses fluxos muito bem desenhados, tanto em São Paulo quanto aqui em Brasília, para poder atender os pacientes separadamente, com suspeita de Covid e os pacientes sem suspeita de Covid. Tá certo. Última pergunta, completamos 1 hora de live. Última pergunta, como dormir bem depois de uma live dessa? Fica até mais fácil depois de um bom papo desse. Vai ser até mais fácil. Mas é outra coisa que precisa de rotina, né? Então, veja que quem está em home office, trabalhando de casa, às vezes não tem aquela pressão do tempo para acordar cedo, como tinha, para enfrentar menos trânsito, enfim. Tudo isso se alterou, então a pessoa às vezes se permite falar, hoje eu vou acabar de ver aquela série, vou pesquisar mais um pouquinho ali na internet, e acaba estendendo a hora de sono, e isso vai invertendo o ciclo sono-vigília, né? Ou seja, Com o celular na mão, na cama. isso. Aquelas perguntas que se você não souber a resposta naquele minuto, que não vai mudar nada a sua vida, mas é aquela questão de se manter aceso. E às vezes vai dormir 2, 3, 3h30, 4 da manhã, invertendo o ciclo sono de vigília, que vai ser mais um problema que ele vai ter que resolver assim que a rotina começar a se estabilizar, porque vai chegar um momento que as coisas vão voltar ao normal, né? A humanidade tem isso, a gente já passou por guerras, pandemias, acidentes naturais, e tem o day after, né? Então, em algum momento, a gente vai sair do outro lado. Espero que todo mundo aqui Isso é tenha. muito importante a gente saber que, assim, apesar da gente não ter um controle exato, é transitório, né? Eu acho que saber que a gente vai passar por isso. Agora, essa coisa do sono, tem higiene do sono, né? A tal da higiene do sono, né? Que a gente não pode ficar evitando aquelas coisas
da cafeína, evitar, né, questões Comer da uma cafeína. feijoada antes de dormir. O quarto é lugar para dormir, a cama é para dormir, não é para ficar, né, assistindo, ou, né, tablet e tudo mais. Coisas que a gente faz com as nossas crianças e esquece, às vezes, de colocar em prática. É. É. Eu acho importante, né, essa higiene mesmo do sono, é isso mesmo, mas esse negócio do celular realmente é o que mais compromete, né? As pessoas ficam lendo, lendo, lendo. E outra coisa é isso, né? Seleciona as informações também. Informação chegando de tudo quanto é lado, Isso tá sabe? Tem demais. gente que já está falando, inclusive, em pegar uma vez por semana, porque agora as coisas estão Perfeito, rápidas, mas não perfeito. tão dinâmicas. Elas mudam, Ótimo. se alteram e voltam e estabilizam. Pega uma vez por semana, vai lá, você entra, lê, ou entra na Organização Mundial de Saúde, sites confiáveis, cuidado com fake news, né? Então, é como você também absorve essas informações e vai criando um grau de estresse e esse medo, fica um medo patológico, porque daqui a Com pouco certeza. realmente tem um estado de pânico por conta de imaginações, né? Ia comentar Coisas, exatamente isso. Evitem a superexposição a notícias. Né? sim, Então, assim, vocês não precisam. Eu vejo as pessoas discutindo cloroquina, como que é, um negócio assim, esse tanto de notícia não faz bem. Né? Então, assim, manter-se informado é uma coisa, ter as informações necessárias para atravessar a pandemia é importante, mas essa superexposição a notícias é deletéria, né? Causa sem ansiedade, dúvida. causa aumento de estresse. E a outra coisa que eu ia falar, muito bem pontuado, Roseli, é a fake news. Então a pessoa entra no blog do Chimboquinha da Silva e de repente está falando que uma teoria da conspiração. Entre em sites confiáveis, né, principalmente sites institucionais. O do Sírio-Libanês, você vai ter boas informações, para ter informação de qualidade, né, e saber o básico necessário que você precisa saber para sair bem e atravessar esse momento delicado. Sim. Perfeito. Excelente. Então, com essa, vamos nos despedir. Obrigada a todos pela disponibilidade de estarem aqui. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima semana. Muito Até a próxima. obrigado. Boa noite, Obrigada, boa gente. noite. Boa noite. Agradeço. Obrigado. Boa semana.